A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante hoje e sempre. Como se diz, glória a Deus, aleluia, estamos todos alegres. Na verdade, que com o Senhor nós sempre estamos alegres. Então, queridos, que Jesus ricamente possa estar te surpreendendo nesta noite, que o Espírito Santo fale contigo, fale conosco, né? Que o Senhor fale conosco através do seu Espírito. Amém, amados? Então, vamos orar. Glorioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor dê ordens aos seus arcanjos e anjos, visita cada um dos nossos irmãos em Cristo, os que estão assistindo via internet, aqueles que ainda vão assistir, porque tu é um Deus sempre presente, tu é Deus onipotente, onisciente e onipresente, em nome de Jesus. Senhor, pedimos que sitie e guarda a casa dos teus ungidos, sitie o Brasil, todas as cidades, estados, municípios, distrito, visita aqueles que estão hospitalizados, Senhor, e que o anjo da morte seja repreendido em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes e enfermos. Abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles, Senhor, da área da saúde que estão, Senhor, trabalhando em grande tensão, em grande esforço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é aquele que a tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás. Então nós te convidamos, Jesus, tu és bem-vindo na nossa casa, tu és bem-vindo no nosso meio. Declaramos o governo, o domínio e a direção desta reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, sitia o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor, com teu exército de arcanjos e anjos. Guarda a casa dos teus ungidos, Senhor. Sopra o sopro do teu Espírito Santo, Senhor, e vivifica a tua noiva nos 4 cantos deste planeta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós recebemos muitos pedidos de oração e todas elas já, à medida que você pensou em pedir e em orar, o Senhor já recebeu. Amém? Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, você pode dizer: digno é o Senhor, aleluia. Eis que eu visito os hospitais, aqueles que estão moribundos. Eu, o Senhor, visito todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo, assim diz o Senhor. Ainda que morra, viverá. Oh Senhor, bendito seja, louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Muitos anjos e arcanjos chegaram aqui neste local e saíram como flechas de fogo, com desígnios. Tudo que você pediu em oração, aquilo que você clamou durante a semana, os anjos do Senhor saíram para determinar a vitória em Cristo Jesus. Toda obstrução, todo impedimento cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, meus queridos, que a presença do Senhor, que esse tocar
buscar esse sobrenatural do Senhor te alcance, queridos. Porque aqui eu senti muito forte a presença do Senhor. E o Senhor estava falando muito forte ao meu coração, queridos. Oh, glória. Glória a Deus. Você pode dizer aí, glória a Deus. Vamos contar 1 até 13 e todo mundo dá um brado de glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Meus queridos, hoje no meu trabalho, já há alguns dias o Senhor tem colocado algo no meu coração. E eu, quando quero saber alguma coisa, eu vou atrás para descobrir. E é interessante que o Senhor tem me mostrado aqueles que estão em grande dificuldade. São pessoas desempregadas. Não há uma família que não tenha no seu meio alguém desempregado. Desempregados, aqueles que não estão conseguindo pagar os aluguéis, aqueles que não estão conseguindo comprar alimentos. Amados, e eu fiquei fazendo uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa hoje pela manhã, vendo quanto que custava em março do ano passado 5 quilos de arroz. E em março deste ano. Em março do ano passado, queridos, eu ainda comprava 5 quilos de arroz por R$9 e alguma coisa. Então, R$10, né? E o preço do feijão era 2 e poucos, 3, até conseguia comprar, R$3 tu conseguia comprar, né? Eventualmente com alguma oferta. O azeite, fiquei vendo aqueles gêneros de primeira necessidade. Só que daí eu fiquei pensando, quando o governo, ano passado, abençoou, deu aquele abono de 300 e 600, depois de outros de 1.000, isso fez toda uma diferença nessas famílias. E também no sistema econômico. Porque quando você tem dinheiro, você compra. Quando você não tem dinheiro, você não paga as contas, você não compra. E isso tem angustiado o meu coração. E o Senhor começou a me trazer a memória, eu fui atrás para ver os valores de hoje. Eu lembro que o primeiro abono era de R$300, né? E o que comprava? Era 600? Era 300, depois 600. era 300 e ele foi, a Câmara aprovou 600, né? Isso, o presidente queria 300 e foi aprovado para 600, isso. Eu gravei os 300 na minha cabeça. Então, tinha um valor, e este valor era considerável. Só que hoje, amados, os 5 quilos do arroz mais barato, a gente costuma dizer o mais quirela, está de 25, 24, R$23. E eu fiquei pensando, meu Deus. Daí comecei a fazer o cálculo ali. Uma família de 3 pessoas, 5 quilos de arroz, até é pouco, né? 5 quilos de feijão, mas vamos dizer 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 5 quilos de farinha, né? Só que não é só apenas isso, amados. Não se vive só comendo feijão e arroz. Tu até vive, tu não morre, mas cadê os nutrientes? Cadê as frutas, as verduras, os legumes? Cadê a mistura? E o Senhor começou a trazer à minha memória algumas situações da minha vida, e teve momentos que também passamos por crises econômicas. Essa não é a primeira no mundo, não é a primeira no Brasil, né? E eu lembrei que quando não tinha emprego, não tínhamos família, a minha família está aqui, são os meus filhos hoje, mas não tinha família da estrutura normal, natural, de ter o pai, a mãe, o tio, o avô, etc., que a família, amados, a nossa família, ela nos socorre. A tua família te socorre, né? E às vezes ainda tem famílias que têm alguns problemas que não se dão. Amados, nas tuas veias corre o sangue do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu bisavô. Então nós precisamos nos dar bem. Amém? Glória a Deus. Perdoar
os malefícios, né, para obter perdão diante do Senhor. Porque todo mundo sabe de cor a oração do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou outras versões diz as ofensas, né? Existe uma condição, querido. Então não esqueça, perdoar é o melhor negócio. Sempre, sempre. Amém? Perdoar e abençoar. Porque perdoar quem nunca me fez nada, não, como se diz, não é nada. Então, queridos, o Senhor começou a me trazer à memória algo. E isso foi ficando muito forte ao meu coração. Porque hoje eu fiquei até pensando, meu Deus, eu poderia ensinar isso. Poderia ensinar de como as pessoas que estão desprovidas de muitos recursos financeiros, de como ter uma alimentação para os seus filhos, para a sua casa, que não seja desprovido daquilo que é necessário, porque nós estamos numa crise econômica, mas também estamos numa crise sanitária, e as pessoas têm que estar com o seu organismo, o seu sistema imunológico saudável. E para estar saudável tem que ter uma alimentação saudável. Não pode ter uma alimentação, como se diz, comendo só farinha ou só coisas prontas, né? E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei me lembrando. E o Senhor me lembrou que quando... Que idade está o Max, mana? Que eu tô perdida. É 3 anos. Vai fazer 36. Então ele tem 35 anos. Que há 35 anos atrás, eu estava grávida do meu filho Max, aquele que orou na semana passada, e estava desempregada. E, amados, estar desempregados, estar grávida, ter filhos pequenos, ter aluguel para pagar, ter luz para pagar, ter água para pagar. Na época não existia telefone celular, né? Não tinha internet. Isso não existia. A gente comprava ficha e ia lá no orelhão quando a gente precisava falar com alguém. E quando tinha uma fila muito grande no orelhão, a gente pensava, aquele lá está devolvendo as fichas. É lá que a gente vai. Isso eu não sei se aconteceu aí na tua cidade. Talvez você, jovem, nunca ouviu falar de fichas, de orelhão e nem fichas, né? Mas a comunicação era assim, ou era por carta, né? Ou por rádio. Mandava avisar as pessoas na colônia, olha, tem que comparecer no fórum, a quem conhece a família fulano de tal, avisa ciclano que estão chamando, né? Assim, avisava até quando tinham pessoas internadas que o familiar estava tendo alta, que era para ir lá na cidade buscar, levar para casa. Então, isso é engraçado, né? Mas assim, o Senhor ficou me lembrando que eu pensava assim, meu Deus, eu não posso ter os meus filhos não podem ficar doentes. E o que eu vou fazer para eles comerem, que tenha tudo que eles precisam e que eles não fiquem doentes? Aí eu fiquei pensando, estudando aqui, né, porque eu lia muito, e fiquei lá, tá. Então, amados, viver com menos de um salário mínimo. Aqueles que estão vivendo com um salário mínimo ou com menos que um salário mínimo é muito difícil, queridos. Porque, em primeiro lugar, tem que ter onde morar. Só que nem todo brasileiro tem casa própria. Eu não sei quantos % dos brasileiros que têm casa própria. A maioria não tem. A maioria não tem casa própria, muitos não têm, às vezes, e por quanto tempo, às vezes, os donos, os proprietários, vão ficar sem receber os aluguéis? Não fica muito tempo. E aí, onde é que vão essas pessoas, queridos? Uns vão para a casa dos pais, quando os pais têm, ou de familiares, não é verdade? E aqueles que não têm para onde ir. E muitos, amados, e muito essa crise, muitos vão ficar sem ter aonde ficar. E isso é muito sério, né? Muito grave. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu lembro que eu fazia assim. Eu recebia um pouquinho menos que um salário mínimo, que eu não lembro quanto agora. Primeira coisa que eu fazia, ia pagar o aluguel, porque nós precisávamos morar. Pagava o aluguel, pagava água, pagava luz. E o que sobrava,
que era pouco, eu comprava, eu fico me pensando, meu Deus, eu comprava, quando eu conseguia comprar 3 quilos de arroz por mês, era muito. 1 quilo de feijão, açúcar era uma vez a cada 3 meses, café, nem pensar, porque isso não tinha nada de vitamina mesmo, né? E interessante que na época a gente comprava os cacau, que cacau era uma coisa que só pobre usava. Hoje é uma coisa fitness, todo mundo sabe os benefícios do cacau. A cevada, os chás, etc. E fiquei pensando, meu Deus. Aí eu lembro que no fim de semana, naquela época, existia os tais ditos sacolão. Não sei se existe aí no teu estado, na tua cidade, que era um local onde vendia verduras e legumes com preços mais baratos que os mercados. E no final do dia, quando estava quase fechando, eles, eu sei que em São Paulo chama a hora da xepa, que é quando os preços vão lá embaixo, das coisas não tão bonitas, né? Era esse horário que eu ia lá, grávida, atravessava a ponte do Rio dos Sinos, que era lá no Rio dos Sinos, no bairro que tinha, ia lá, comprava tudo que tinha, eu olhava, às vezes as coisas estavam meio murchas, mas eram as que eu conseguia, comprava elas todas, e chegava em casa. Naquela época, queridos, foi uma época meio parecida com a nossa, que o boi, a carne de gado desapareceu dos mercados, não tinha, porque venderam, né? Venderam para fora do país, exportaram, né? Porque ganhava mais, e desapareceu. Então foi quando o brasileiro passou a comer mais frango. E eu lembro que era tão caro, era muito caro. Eu comprava meio frango. E aquele meio frango eu pegava uma faquinha e cortava assim ao comprido, uma tira para cada dia da semana, 7 dias. E pegava lá e cortava assim, eu fazia tipo uma trituração com aquela tira daquele frango, aí botava uma cebola, botava o que eu conseguia comprar. E aí, depois de fritar bem, né? Botava água. Aí, como botava a batatinha que eu tinha conseguido comprar, a cenoura meia murcha, o nabo, a couve, as coisas que eu tinha conseguido comprar, botava ali e depois engrossava ela com farinha de milho. Porque a farinha de milho tem muitos nutrientes. Assim como tem a farinha de mandioca, assim como tem outras, como se diz, outras coisas que se fazem caldos. E eu fiquei pensando, realmente, graças a Deus ninguém ficou doente, né? Não podia ficarem doentes. E é interessante que eu pensei, aí uma vez por mês, a gente comia, tipo assim, um dia especial, um domingo, uma vez por mês, era um macarrão com sardinha. Não me convide para comer macarrão com sardinha, tá? Mas a polenta aquela ninguém ficou traumatizado, mas aquele arroz, aquele macarrão com sardinha, todo mundo gostava. Mas eu não sei, eu gosto de sardinha, tá? Mas aqui eu faço. Não aquela lá de latinha e não com massa, com macarrão. E é interessante, queridos, que eu fiquei lembrando como não existia serviço de ajuda aos necessitados, não havia bolsa disso, bolsa de coisa, não havia nada disso, não existia nada. As únicas coisas que existiam era um tal de um vale leite, que tu tinha que ir para um bairro não sei da onde, ir lá se inscrever, e aí tinha que levar junto o teu título de eleitor, porque eles ficavam com o número do teu título de eleitor, porque normalmente isso ficava na mão de algum vereador, de algum deputado, para quê? Era uma compra de votos. E eu olhava para aquilo e pensava, mas isso é horrível. Eu nunca peguei aquela porcaria. Por quê? Porque eu dizia assim... primeiro também porque nunca tinha, né? E pelo seguinte, porque eu dizia assim, é um direito, votar é direito. Eu não tenho que me vender o meu voto por aquilo que eu tenho de direito. Então eu não fazia isso.
Mas, amados, foram tempos muito difíceis. Não tinha bolsa de nada, não havia nada. As passagens eram muito caras, então a gente caminhava muito. Então a gente ficava bem elegante, né? Porque se caminhava muito, muito. Né? E ou andava de bicicleta, porque daí a bicicleta tu conseguia levar mais pessoas. E eu lembro que eu morava na Zona Norte, onde o meu filho mora, o Fabrício, e eu estava grávida dele, então eu botava a Michele eu tinha uma, como é que era o nome? Era uma Peugeotzinha, era uma bicicleta, e aí botava ela, um travesseirinho assim, ela sentava atrás, ficava ali, e eu pedalava lá da Zona Norte até a creche aqui no centro, largava ela na creche e ia até o meu trabalho. Isso, e ia, depois voltava, pegava e fazia isso durante todos os dias. Só que depois eu fui trabalhar em Novo Hamburgo, e é outra cidade. Então eu fazia esse trajeto, largava ela na creche, vinha lá da Zona Norte, largava até na creche, que era no centro, e depois ia pedalando até Novo Hamburgo. Que é outra cidade, que é outro lado, né? E fazia isso. Então, a minha família hoje existe porque eu também paguei um preço. Paguei um preço de esforço, um preço de convicção, né? Eu lembro que você me dizia, nós não temos familiares, mas nós somos uma família. E é interessante, queridos, é muito interessante, porque isso, o Senhor isso faz parte da minha história, mas o Senhor, essa semana, começou a me trazer muito forte isso. Enquanto nós estávamos louvando aqui, e o Senhor começou a me lembrar de uma vez, quando eu estava grávida do Max, o meu filho que estava na semana passada, que eu passei a ter uma gravidez de risco, então já não podia mais fazer uma faxina, já tinha dificuldades, eu resolvi fazer pastéis. E quem entregava os pastéis era a Michele, que tinha 6 anos de idade. Então todo dia de manhã, antes de ir para a escola, ou depois ela ia para a escola, no caminho, não lembro, ela ia lá numa lancheria e entregava os pastéis que eu tinha feito. Levantava às 4 da manhã para fazer a massa bem fresquinha, fazia e vendia os pastéis. Até hoje ela me cobra que ela quer comer o pastel de banana que eu fazia a milanesa. Nunca mais fiz pastel de banana milanesa. Uma hora dessa eu faço, não sei se vai ter aquele mesmo gosto, né? Que é o gosto de algo que era bom. Então, queridos, o Senhor me lembrou que eu tinha uma amiga. A palavra do Senhor diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E eu tinha uma amiga, essa amiga já não está mais entre nós, que era a Sônia. E ela trabalhava a gente estudava junto na mesma escola, quando eu estava estudando, e eu a conheci. E ela trabalhava numa casa de família, como empregada doméstica, e eles tinham muito dinheiro, então sobrava comida. Aí ela dizia, ela sempre... As comidas que sobravam, ela não botava fora, não era restos dos pratos, era das panelas que a família não ia comer. Ela separava e dizia assim: eu vou levar para minha amiga. Então era muito interessante, porque durante muito tempo, até eu me recuperar, ela chegava, ela trabalhava, e ela trabalhava aqui na Vila Teresa, no bairro Teresa, que é a zona sul, e ia até o centro a pé. Porque, como eu disse, as passagens eram muito caras. E levava para nós um feijão de feijão com louro e alguma outra comida que sobrava. Então, e o Senhor me lembrava da misericórdia. Quando nós estávamos louvando aqui, o Senhor me falava: misericórdia eu quero. E este é o momento, amados. Se você não mostrar misericórdia neste momento que o país está vivendo, se as igrejas não mostrarem misericórdia nesse momento, não diga que servem a Jesus. Digam qualquer outra coisa. Porque este é o momento, amados, de alcançar o necessitado, de alcançar a viúva, a comida para a viúva, de alcançar para os órfãos, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão desempregados. Agora é a hora, amados. Queridos, eu não consigo ficar em paz quando eu me dou conta de que muitos estão dormindo
com medo no dia de amanhã serem despejados. Com muitos dormindo com a barriga meia vazia. E às vezes, amados, a gente está tão gordo, está comendo tanto, está exagerando tanto, quando tem aqueles que não têm. Essa é a hora de sermos misericordiosos, de diminuir o nosso exagero e alcançar para aqueles que não têm. E às vezes aqueles que não têm estão bem próximo de nós. Bem próximo de nós. E queridos, e eu fiquei me lembrando, imagina, eu lembrei que no dia que eu ganhei, o Max nasceu no dia 16 de agosto de 1986. Né? Isso. 5? Sim. Desculpe. Faz já 30 e poucos anos. Em 85. Eu internei com 61 quilos. Grávida. Ganhando. Eu saí do hospital com 53. Isso significa o quê? Que era muito magra. Só tinha barriga. Mas glória a Deus, que Deus é tão tremendo que não falta nada para a criança, porque é tirado tudo que necessita do corpo, né? Do sangue, para alimentar a placenta, porque Deus é tremendo, amados. E ele nasceu bem, graças a Deus. E, queridos, como é difícil essas situações. Tu imagina uma grávida ter fome e não ter com o que comprar. De ter que dividir o pouco que tem com os filhos. E o mais, e eu pergunto, talvez ninguém aqui tenha passado por situações assim. Então nós passamos, a minha família passou, e nós sabemos muito bem o que é ser grato e o que é saber da importância da misericórdia. Não lembro de muita gente nos alcançando alguma coisa. Muito pouco, quase nada. Mas Deus, eu pensava, um dia eu ouvi alguém, o Senhor falou comigo assim: você falava comigo quando tu ainda não me conhecia. É verdade, porque eu lembro que eu dizia assim: meu Deus, eu não posso ter filhos doentes, como é que eu vou fazer, o que eu vou cozinhar? E aí eu comecei a buscar. E as mulheres fazem isso, amados. Quando eu fico vendo as mulheres do sertão nordestino, as mulheres nas favelas que trabalham, que lutam, que têm filhos, as mulheres sempre produzem, né? Fazem, como se diz, fazem milagre na cozinha para servir um alimento, para trazer alimento para os seus filhos. Fazem milagre no sentido de ser criativos. E este momento, amados, é o tempo de nós, hoje, podermos abençoar aqueles que não têm. Uma porcentagem, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, de pessoas que foram para a rua, que estão morando em situação de rua, acho que mais de 18%. Sim, a minha filha falou que aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 18%, né? Eu não lembro mais o número exato, mas é mais ou menos isso, aumentou demais o número de pessoas, moradores de rua, que passaram a famílias. E isso eu percebi nas sinaleiras, que antes vinha alguém, tu percebia que era drogado, agora tu vê pessoas que não têm essa aparência, né? E estão pedindo ajuda. Algum tempo atrás, nós temos uma irmã muito querida, a irmã Clarice, me mandou um valor para distribuir nas sinaleiras, e eu distribuí. E eu alcancei. E à medida que o Espírito Santo me ministrava, eu alcancei. Então, queridos, nós precisamos ser misericordiosos, porque em primeiro lugar a gente cuida da nossa família, porque é bíblico. Primeiro os da sua casa, né? Mas agora é o momento da igreja, da noiva, queridos. Esquecer um pouco do seu egoísmo, vamos dizer assim, e alcançar aos necessitados dentro da sua igreja, dentro da sua congregação e nas redondezas, amados. O vovô falava também que quando ele orava e abençoava o próximo, o Senhor sempre cuidava da família dele. Sim.
Isso é verdade. Como se diz, cuida dos meus que eu cuido dos teus, né? Porque os meus, os teus, os nossos, são de responsabilidade do Senhor. Se você é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel, para lá de fiel. Ele não consegue ser diferente. Então, queridos, eu peguei hoje no dicionário ali na internet para ver o que significa a palavra misericórdia. A misericórdia diz assim: substantivo feminino, sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade, compaixão, ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente por bondade, por graça. E também é muito interessante que existia um local, né, que todo mundo deve conhecer, chamado a Casa da Misericórdia. Desde a Idade Média, sempre tinha um local onde ficavam aqueles que nas peste negra, na gripe espanhola, houve muitas famílias que foram dizimadas e sobrou muitas crianças abandonadas nas ruas porque seus familiares morreram. Aí eles iam para onde? Eram recolhidos e levados para esses locais. E então a gente conhece a tal das Santas Casas de Misericórdia, né? Onde as pessoas iam lá para quem não tinha, como se diz, não tinha ajuda quando estavam enfermos, iam para lá. Então os órfãos eram abrigados, os enfermos, né? Que eles eram atendidos. E também misericórdia tinha um nome de um punhal que os antigos, como é que se diz, os antigos cavaleiros tinham, que no momento para não cair na mão do inimigo, eles usavam aquele punhal para, tipo assim, o golpe de misericórdia. A gente sempre ouviu sobre isso, mas nunca sabia o que significava, né? Mas glória a Deus que isso não nos alcança, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, queridos. Deus é Deus de misericórdia. E ele, como é que ele vai demonstrar misericórdia neste momento? É através da tua vida, da minha vida, da nossa vida, querido. Aqueles que não têm, aqueles que têm, alcançar aos que não têm. E porque os que não têm, queridos, dividem entre si o pouco que têm. Nós já vivemos nessa situação e sabemos que é exatamente assim. Um junta um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Eu lembro que muitos natais, a maioria das pessoas iam viajar para os seus parentes, né? E os que não têm parente? Iam para não tinham para onde ir. Então eu lembro que uma época foi muito interessante. A gente morava numa rua da cidade, no fim da rua. E ali tinham vários prédios, né? Vários kitnets. Hoje, aqueles apartamentos pequenininhos, hoje é luxo perto do que se vende por aí. E é interessante que eu nunca esqueço que um dia alguém disse assim: tu vai estar em casa? Vou. Nós também. O que a gente vai fazer? Eu só tenho, eu só tenho 2 batatas. O outro, eu tenho um ovo. O outro, eu tenho não sei o quê. Eu disse assim, eu tenho isso. A gente podia fazer, juntar tudo e fazer alguma coisa. E foi muito interessante, que cada um foi dando o que tinha. E a gente fez com os moradores, no fim daquela rua chamada 1º de Março, e aí cantava, ria, conversava, né? E o que se fazia? Todo mundo comeu, não faltou nada para ninguém, porque se dividiu o pouco que tinha. Então, se quem não tem consegue dividir, como é que você que tem tanto não consegue dividir? Não consegue alcançar ao outro. E eu fiquei pensando, tenho pensado muito, e hoje pela manhã, quando eu fazia esses cálculos, vi o que as pessoas compravam com R$600 em março do ano passado e o que hoje elas vão ter que comprar com tudo, que triplicou os aumentos da cesta básica, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, e hoje o valor de abono vai ser menor.
E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse presidente da República ou tivesse algum cargo de governo, eu ia sugerir para que quanto que é o seguro-desemprego ou o salário mínimo. Assim como os Estados Unidos determinou um valor adequado para as pessoas na pandemia. Até essa pandemia passar, temos que socorrer aos necessitados, aos desempregados, aqueles que estão... Gente, tem pessoas que estão perdendo seus filhos, e estão ficando só os velhinhos, estão perdendo para o Covid, e vice-versa, tem filhos perdendo os pais. Uma colega hoje falou que no 10º andar de onde eu trabalho, que é a parte de pediatria, tem crianças, está lotado de crianças com sequelas de Covid, mas os pais nem notaram que elas tiveram Covid. Então, isso é uma crise, gente, é uma crise bíblica, porque Deus fala sobre isso. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. E tem gente que diz assim, mas eu dou o dízimo, eu pago o dízimo. Dízimo não se paga, dízimo não te pertence, não me pertence, dízimo pertence ao Senhor. Então, nós devolvemos ao Senhor. Para quê? Para que o Senhor repreenda o devorador, para que aqui o meu salário se multiplique, eu consiga pagar tudo que eu preciso e ter uma vida boa. Porque é bíblico isso. Alguém diz assim, mas eu não entendo isso. Entenda que a gasolina do teu carro vai durar mais, você não vai gastar com doença, a luz vai baixar o valor, o gás dobra de tempo, né? É assim que as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor se apresentam nas nossas vidas. E, queridos, atentem para isso, porque se nós não queremos um caos social, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos alcançar aos que não têm. Este momento é um momento de economia de guerra, é um momento de fazermos o que é necessário, não mais o que é bom. Nós temos que fazer aquilo que é necessário. Para quê? Para que não falte para mim, nem para os meus irmãos. Amém? Então, queridos, eu gostaria de que você pensasse muito sobre isso. E olhasse aonde você pode ajudar. Quem? Porque, olha, com certeza, na periferia, aqui perto da minha casa, a gente sabe aonde alcançar. Você, certamente, perto da sua casa, também sabe aonde alcançar. Amém, queridos? Então, eu gostaria... E todo mundo muitas vezes diz assim, eu não sei qual é o meu ministério, eu queria que Deus me mostrasse qual é o ministério. Gente, o maior ministério é pregar o Evangelho de Cristo e viver o Evangelho de Cristo, levar as boas novas. Então imagina, amado, você chega com uma sacola econômica ou com um valor financeiro para aquele que está em grande necessidade. Isso é atitude de Cristo, isso é evangelizar, isso é exercer um ministério. Aí alguém pode dizer, mas isso não... Amado, isso é bíblico. Então, hoje o papel da igreja é orar, pregar o evangelho e usar de misericórdia e alcançar aos necessitados. Porque Jesus não apenas orava, ele alimentava as multidões, você sabe disso. Nós sabemos disso. E é uma demonstração de amor, queridos. Amor do cristão, amor de Cristo sendo demonstrado. Porque não adianta alguém que está com fome, você dizer, vou orar por ti. E a fome? Você já passou fome alguma vez? Você já sentiu vontade de comer, de olhar para as paredes, olhar para a grama, olhar e imaginar que aquilo seja uma comida? Glória a Deus que você nunca precisou passar por isso. Então, alcance, abre teu armário depois, vê o que você pode doar, para quem você pode. Pede que o Espírito Santo vai te conduzir. E junto, fala de Jesus. Porque você pode dizer, olha... O Senhor tocou o meu coração, por isso eu estou te trazendo isso hoje. E outra coisa que eu sempre reclamo, que as pessoas pobres, elas são lembradas no Natal e em eleição.
E olha lá, Páscoa não ganha cesta básica em Páscoa, né? Então, normalmente no Natal. E é muito engraçado isso, que normalmente dão 5 quilos de feijão, de arroz, 5 quilos de farinha, um macarrão, uns 3 quilos de feijão, um pacotinho pequenininho do café mais barato que tem, um pacote de açúcar, umas bolachas, uma lata de azeite e o resto. E o resto? Cadê os ovos para poder usar aquela farinha? Cadê a mistura? Cadê a verdura? Cadê o legume? Cadê? Então quer dizer que os desprovidos não têm direito a isso? Não. O Senhor fez a terra e tudo que se planta nessa terra dá, é abençoado. Então, amados, se os meus filhos têm direito de comer tudo que é necessário para eles, os filhos do pobre também, daqueles que não têm. Se eles não têm, eu posso alcançar. Você pode alcançar. Amém? Esse dia eu fiquei pensando, a gente poderia, nós temos uma ONG, né? Poderíamos levar os alimentos. Aí eu fiquei pensando, pois é, só que tu leva o alimento pronto, dura só aquela hora, né? Vai ter no outro dia, não tem comida de novo. Então, eu fiquei pensando, achando interessante, de repente, trabalharmos com as mulheres, com as mães, com as donas de casas, porque são elas que fazem, que produzem o alimento dentro da sua casa, né? E ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Eu sei que eu posso ensinar bastante coisa, porque eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi o que estou falando. Nós vivemos nós não estamos pregando heresia, falando besteira, não. Tudo que eu falo aqui, nós vivemos e sabemos como se faz. Amém, queridos? Então, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é, Espírito com letra maiúscula, querido, é caridade. Nessa Bíblia aqui diz caridade, outros diz amor. Então, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E lá no versículo 2, no capítulo 6, do versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é mandamento. Nós precisamos ser misericordiosos. Amém, queridos? Abram agora em Lucas 10. Versículo 25, que fala, todo mundo já conhece essa história. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo?
E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Sacerdote, amados, nós não podemos fazer isso aqui, fingir que eu não posso alcançar algo para alguém, queridos, que alguém não está em necessidade. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Alguém pode perguntar, tá, mas para que vinho, né? O vinho limpava a ferida, né? E dava uma amortecida, e o azeite ajudava a curar. E é interessante, né, que, olha só, isso fala das atitudes de Jesus, amados. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele não só fez isso e deixou o homem lá à sorte. E partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. E aqui continua, amados, mas aqui é mandamento, amados. Há mandamento sermos misericordiosos. Mandamento. Em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou amor. Estas 3, mas a maior desta é a caridade. Nessa Bíblia diz caridade, mas é o amor. Segue a caridade e segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Você sabe tudo o restante, eu não preciso ler. O fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, queridos. Contra. Então, essa palavra tocou o teu coração? Esta realidade tem tocado muito o meu coração. E hoje em dia, amados, as igrejas, tem igrejas muito ricas, né? Então, que conseguem alcançar, tem trabalhos de filantropia, consegue fazer uns trabalhos muito bom. E eu sugiro, amados, que você possa fazer isso também. Porque se você não fizer neste momento, eu não sei em qual outro momento será mais propício do que este de mostrar misericórdia. Eu não imagino qual é o outro momento, em que momento pior da história você vai esperar para poder alcançar aos necessitados. É agora. É agora. Agora aqui no Sul, nós hoje ainda comentava com a minha colega, e em questão de 2 semanas, já às 6 horas da manhã, quando eu saio, já está noite. Não está mais, o sol está nascendo mais tarde, né? O dia está amanhecendo mais tarde. Então significa o quê? Que logo estaremos no outono e o inverno vem pela frente. Tanto imagina, inverno, pandemia, desemprego,
Crise econômica, né? Uma crise econômica, crise social, crise... tudo. Amado, realmente, queridos, nós precisamos neste momento exercer o ministério de Cristo. Cristo orava e agia. Você em Cristo Jesus pode todas as coisas, porque o Senhor disse, vocês pela fé farão todas as coisas que eu faço e maiores ainda. Eu sempre fiquei pensando que o que será que seria, sempre fico imaginando, maiores do que Cristo fez. Você conseguiu imaginar, amados? Eu ainda não consegui imaginar. Então, seja o que for, o Senhor já assinou embaixo para você fazer, exercer, ser representante dele. Porque o Senhor disse que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Nós somos, como se diz, estrangeiros nesta terra, né? Então, nós somos embaixadores do reino de Deus. Como é que o embaixador faz? Ele tem uma credencial que o diferencia, que diz da onde que ele é, que o identifica. E, amados, hoje as igrejas precisam fazer. Se você se diz que é cristão, comece a exercer o que Cristo fazia. Amém? Então, eu sugiro que amanhã você abre os seus armários, vê o que você pode alcançar, vê aos necessitados, o que você possa levar. E, amados, eu vou dizer uma coisa, não adianta dar só pão, viu? Não adianta dar só farinha, dar só arroz, precisa mistura, precisa o legume, precisa, amado, é necessário. E se você puder talvez ajudar alguém com valor maior, ajude, porque aquele que alcança os pequeninos, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. E Senhor. E queridos, a quem faz isso é tremendamente abençoados. Olha, não muito longe desses dias eu vou dar um grande testemunho para vocês. Extraordinários, inclusive para minha família. Extraordinário daquilo que o Senhor está fazendo. E vou dizer, queridos, não se esqueçam desse dia, que hoje é dia 12 de março de 2021. Muito em breve eu vou dar um testemunho que eu sei que vai quebrar algumas religiosidades e mentalidades. Porque, queridos, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu sou é pela misericórdia do Senhor. Tudo. É tudo. Então, se eu tenho um bom emprego, é pela misericórdia do Senhor. Eu me esforcei, fiz minha parte, mas pela misericórdia do Senhor. Então, queridos, eu tenho a obrigação de alcançar aqueles que não têm, sim, porque Jesus fez isso. E eu sei como é bom você ser abençoado. Como é bom você colocar uma comidinha quentinha no nosso estômago quando nós não temos nada para comer. Como é bom tomar um copo de café quando se está com frio. Café com leite. Como é bom. Você já se esqueceu disso, né? Muitos nem lembram mais disso, porque isso já é tão comum, né? Hoje em dia a gente vê os jovens, eu não gosto disso, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não quero aquele outro, não quero, eu só como isso, só como aquilo. Queridos, vai passar um pouquinho de fome que eu vou te contar, viu? Tá curado. Vai passar um pouquinho de fome, de necessidade, para ver. Passa um dia, vive uma semana como aquele que não tem vive. Você nunca mais vai reclamar. Nunca mais, te garanto. Nunca mais vai reclamar que o pão não é bom, que não tem presunto, que não tem queijo, que não tem mortadela, que não tem filé mignon, que não tem bife. Como é bom carne moída. Queridos, a gente tem que ser gratos. E hoje a palavra que o Senhor me falou, olha, me tocou profundamente, foi gratidão. Seja grato, queridos.
e mostre a misericórdia do Senhor através da tua vida. Esta é uma grande oportunidade, este é um grande momento para isso. Mas não esqueça, tá? Use máscara quando você for levar a cesta básica, quando você for levar um alimento, quando você for levar roupas, né? Seja lá o que for, queridos. Seja misericordioso. Só não esquece, né? Não leva aquilo que está podre, aquilo que já venceu, aquilo que está cheio de bicho, porque isso você não gostaria de receber. Leva aquilo que você usa. Leva aquilo que você faz para os seus filhos, faz para a sua família que você ama. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma conhecida que ela é missionária no Camboja. Esqueci o nome dela agora. E outro dia, já há algum tempo atrás, ela tinha a campanha do arroz. Gente, aquelas criancinhas comendo arroz, só arroz naquele prato. Arroz, e eles faziam daí uma sopa, botavam um monte de outras coisas, e eu fiquei pensando, meu Deus, eles comendo aquele arroz como se estivesse comendo churrasco, como se estivesse comendo, como é que se diz, uma feijoada, com uma coisa mais maravilhosa do mundo, e muitas vezes aqui se bota arroz fora, se bota no lixo. Vamos cuidar mais, queridos. Amém? Glória a Deus. Olha, eu poderia contar muitas mais coisas para vocês, queridos, muito mais coisas. Mas eu gostaria que você dobrasse seus joelhos e pedisse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, obrigada porque não tem me faltado nada na minha casa. Eu tenho para dar, tem sobrado. E, amados, às vezes tem até estragado. Não permita que se estrague nada. E se você tem deixado as coisas estragar, peça perdão ao Senhor pelo desperdício, né? Porque muitos deixaram aquilo que tu botou fora, poderia ter alimentado alguém. Amém? Então, eu convido vocês essa semana, quero ver semana que vem que alguém diga aí: olha, eu descobri que eu tinha um vizinho que estava passando necessidade, eu levei lá na sinaleira, eu dei uma cesta básica, eu abençoei, eu fui, olha, amados, vai ser muito bom. E o Senhor me mostrou, sabe o quê? O Senhor me lembrou de todas as vezes, aquela alegria de quem recebe é muito tremendo, mas a alegria maior tem aquele que dá. Todas as vezes que eu abençoei pessoas, amadas, eu não abençoei com uma cestinha básica, aquelas, sabe? Não. Eu abençoei, eu comprava como eu comprava para minha casa. Todas as vezes que eu abençoei as pessoas, eu senti uma alegria tão grande, mas tão grande, que, olha, que eu não consigo comparar com outra, ou não tenho uma outra alegria que eu possa dizer para você que ela é comparável. Não tem. É maravilhoso, porque essa alegria é a alegria que o Senhor sente, que nós nos dispomos a ir lá alcançar aquele necessitado. Uma vez, ontem ainda contei esse testemunho, uma vez, queridos, Deus trazia muito à minha mente o rosto de uma pessoa. E eu pensava assim, puxa vida, será, né, que ela está passando alguma coisa? Porque orava todos os dias, até que eu senti que eu tinha que passar no atacadão, que é onde eu faço as compras maiores, e levar algo para essa pessoa. E eu costumo, o Senhor colocou no meu coração, eu não deixo para depois, eu já vou fazer logo. E eu fiz. Fui lá, comprei tudo que eu gosto, que eu imagino, e enchi o carrinho, liguei para a pessoa. Nunca tinha ido na casa dessa pessoa. E quando eu fui na casa dela, eu disse: olha, tu pode me dar, tu tá em casa? Tô. Pode me dar o endereço aí? E eu fui. Quando eu cheguei lá, aí ela disse assim para mim: olha, tá, agora eu vejo mesmo que Deus te usa, porque tu não sabe. Hoje pela manhã, eu estava aqui na minha cozinha, ela tinha os local de mantimentos, que eram de vidros grandes, potes, e ela disse que ela conversava com Deus e disse assim: Deus, Senhor, uma vez esses potes eram tudo cheinho, agora serão tão vazios, e não tinha nem o restinho lá, sabe quando sobra 1 grão, 2 grãos, tudo vazio. E eu levei
os potes foram cheios e transbordaram. Tinha mais. E o mais interessante, querido, sabe o quê? A minha obediência, a tua obediência vai mostrar para aquela pessoa que Deus existe, que Deus ouve. Deus não é surdo. E Ele usou a tua vida, usou a minha vida para ir lá levar para aquela pessoa naquele dia. Por quê? Durante toda a semana o Senhor me trazia o rosto daquela pessoa. E eu orava. E pensava, será que está com alguma coisa, algum problema? E no dia que o Senhor colocou que era para levar algo, foi porque Deus sabia que naquela manhã aquela pessoa tinha falado com ele sobre isso. E ele mostrou, vou te mostrar que eu me importo contigo. Vou lá tocar no coração da minha serva, que é obediente, meu servo que é obediente, para trazer a provisão para a tua casa. E assim foi, queridos. E vou te dizer, a alegria é maravilhosa. E eu lembro que o Senhor me fez observar. Eu presto atenção nos detalhes de alguma coisa, se o Senhor, se tiver, senão não presta atenção. Quando eu vou na casa dos outros, não fico olhando. Ai, qual é a marca disso? O que ele tem? Não, nem sei. Qual é a cor da casa? Não sei. A minha eu sei. E aquele dia o Senhor me disse assim, observa. E eu fiquei, observa, eu pensei, Aí eu olhei, observei. Aí eu disse assim, nossa, que casa bonita, que bonito que é a tua casa. E eu observei o quê? Tudo cuidado, tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo organizadinho. Aí essa pessoa disse assim, isso aí tudo eu ganhei. Eu tive uma amiga que foi para morar no outro país e ela me deu essas coisas. São coisas usadas, mas tudo muito bem cuidado. E o Senhor me falou assim, sobre que aquela pessoa era uma pessoa grata. Ela cuidava daquilo que ela havia ganhado. Então, queridos, glória a Deus, que você possa ser uma pessoa grata, que você possa ser instrumento de Deus na vida de alguém necessitado. Amém, queridos? E que Jesus ricamente te abençoe e nos abençoe. Eu gostaria de ler um versículo aqui que eu achei ali muito interessante. O Senhor diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, que momento mais propício de chegar lá com o mantimento, a provisão e dizer que Jesus que colocou no teu coração? Eu estou vindo aqui porque Jesus se importa contigo, porque Jesus, o Filho do Deus vivo, quando esteve aqui na terra, ele alcançou os necessitados, curou os cegos, curou os leprosos, curou os mortos, vários ressuscitaram, foram curados, sarados, né? E o Senhor alimentou o povo. Libertou os cativos, os oprimidos. Então, você vai exercer o ministério de Cristo através dessas atitudes, em nome de Jesus. Amém, amados? Como dizia, sem muita enrolação, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Misericórdia quero que a minha noiva, a minha igreja mostre exerça a minha misericórdia. Isso, amados. Você é a noiva do Senhor. Então começa a exercer misericórdia. Amém? Glória a Deus. Vamos. A Cristiane Aquino está de aniversário amanhã. Cristiane Aquino está de aniversário. Que Jesus ricamente te abençoe e abençoe todos os outros aniversariantes, né? Aqueles que estão de aniversário hoje e aqueles que ainda vão estar quando assistir essa fita, essa gravação. Amém, queridos? Que possam ser ricamente abençoados com as ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, aquele que alcança ao necessitado, ao pobre, empresta a Deus. E quem empresta a Deus, tudo se multiplica, centuplica. Amém? 30, 60, 100 por 1. E não é da poupança humana, viu? É a poupança, é o valor sobrenatural, espiritual, com todas as sortes de bênçãos. Amém, queridos? Então vamos orar.
Glorioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós te dizemos, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que nós possamos, Senhor, exercer a misericórdia que tu exerceu e que tu tem, porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem até uma música, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que não pensa que você vai ficar sem. Não, aquele que dá, recebe 1000 vezes mais, multiplica a sua sementeira, a sua dispensa se multiplica, o dinheiro que você ofertou vai se multiplicar. Ah, Senhor glorioso, louvado seja teu nome. Senhor, eu apresento todos os meus irmãos em Cristo, aqueles que estão em angústia, Senhor, por perda de emprego, por enfermidade, Senhor, que alcance, Senhor, que sejam curados. Abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, os técnicos, abençoa aquele, Senhor, que essa semana a minha colega falou, Senhor, que o seu tio estava internado com uma máscara e ele não conseguia nem tirar a máscara para poder se alimentar pela falta de ar, então ele estava magrinho, que ele não conseguia comer porque não conseguia ficar sem oxigênio. Ah, Senhor, grande angústia está este povo, Senhor. Horiasti malastuie caramas, rilasti haie darabalasturi andremas. Senhor, tem misericórdia desses que estão internados, Senhor, assim como o tio da minha colega, Senhor, e muitos outros, Senhor, aqueles que não conseguiram nem chegar, Senhor, nos centros clínicos, aqueles que não estão conseguindo atendimento, Senhor, guarda, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia daqueles que não conhecem a diferença entre a mão esquerda e a direita, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero também, Senhor, apresentar aqueles que têm causa na justiça, Senhor, aqueles que vão fazer, Senhor, concursos, aqueles que estão estudando para concursos, Senhor, que todo o esforço, Senhor, desprendido, Senhor, seja, Senhor, seja conduzido pelo teu Espírito Santo, Senhor, que seja o Senhor que caia nas provas daquilo que eles têm na ponta da língua, Senhor. Ah, Senhor, mas em especial, Senhor, que eles tirem o tempo especial com o Senhor. Senhor, porque no tempo das crises, das pragas no Egito, Senhor, o teu povo prosperou. Mal nenhum chegou à casa dos teus ungidos, Senhor. E que assim seja, Senhor, até os dias de hoje, porque tu não é homem para que menta, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Abençoa tremendamente os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão assistindo nos 4 cantos deste planeta, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos um fim de semana abençoados. Que o Senhor te surpreenda em nome de Jesus. Que você vai lá, abra a sua despensa. Mas eu tinha 10 pacotes de arroz, mas eu dei 5. Mas olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu comprou arroz? Não. Que venha se multiplicar em nome de Jesus. Amém? Eu não quis interromper antes, mas desde quando começou o assunto sobre misericórdia e sobre alcançar, eu me lembrei bem firme falar aqui? Da viúva de Sarepta. Uhum. E eu vou ler, tá? Bem alto. Vou ler, tá? A viúva de Sarepta. Tá em 1 Reis 17, 8. Isso. 1 Reis 17, 8. Deixa eu ver, eu vou passar aqui. Então aqui, 1 Reis 17, 8 diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma viúva que lhe dê comida. Então Elias, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela buscada, ele chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faça o que eu disseste. Primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Glória. E tu falou assim, tá, mas esse eu tenho pouco, isso eu não tenho muito. Vai multiplicar. O Senhor multiplique, é quem tu abençoa. Eles comeram quantos dias depois? E aí eu abri e peguei um... Oi? Anos. E eu abria... Aliás, peguei um versículo da caixinha do vovô. E em João 15 diz assim, 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E eu pensei assim, qual é a ligação que tem com a viúva e com Elias? A questão da fé, da ação e do pedir ao Senhor. Porque se a gente permanecer no Senhor, não faltará nada na nossa despensa e não faltará para que a gente reproduza e entregue ao próximo. E fui ler o contexto de João 15 e a partir do 7, assim, né? Se permanecerdes em mim, as palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, completando novamente, né, a questão do amor e da multiplicação do que não falta nada e a misericórdia de Deus em nós para as pessoas. Amém. Tremendo, né? Porque eu estava lendo aqui agora no chat, com o irmão lá, na interpretação diz: eu renovo todas as coisas, eu multiplico aquele que me entrega com alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho visto isso, amados, nós temos visto isso. Meu povo está longe de mim, não clamam, não se arrependem e podem mudar a história dos perdidos. É verdade. Eu te ajudo, esforça-te, não temas. Isso é a interpretação da oração em línguas, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, que Jesus ricamente os abençoe, que a graça e a paz seja superabundante na sua vida, nas suas vidas, e que cada dia mais, amados, não esqueça, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele quer mostrar misericórdia através da tua vida. Amém? Boa noite a todos e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite.